Boa noite, irmãos da Quinta Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo e todos que acompanham o nosso canal no YouTube. Vamos hoje para o estudo bíblico da obra de Augusto Nicodemos, Cristianismo Simplificado. E hoje o nosso tema fala sobre os falsos profetas. Como reconhecer os falsos profetas da atualidade? Aqueles falsos profetas antes da vinda do Senhor Jesus Cristo e os profetas da nossa atualidade. O texto é Mateus 24, do versículo 23 a 24. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Porque é difícil reconhecer os falsos profetas, porque eles vêm disfarçados de ovelhas, disfarçados de crentes, e eles aparentam piedade, aparentam fé, até uma certeza quase inquestionável da Bíblia e da pessoa de Deus, do poder de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, principalmente no capítulo 5, ele começa com algo positivo. Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores. Ele encerra Mateus 7, Mateus 5, ele inicia com as bem-aventuranças. Mateus 7 ele encerra com o aviso, a advertência dos falsos profetas. E em Mateus 24, um dos seus últimos sermões, também ele adverte sobre os falsos profetas. Falsos profetas, falsas doutrinas, falsos ensinos, aqueles ensinos que não têm nada a ver com a palavra de Deus, com a soberania de Deus, com a bondade de Deus, e tem a ver com os seus interesses. Os falsos profetas são movidos por avareza, eles cometem imoralidade sexual, eles são desonestos em seus negócios, eles são mentirosos, eles são feiticeiros. Algumas doutrinas, podemos apontar, já no começo da era cristã, são os gnósticos, uma cosmovisão platônica, helenista. E na Idade Média, nós podemos falar sobre o catolicismo romano, as suas práticas medievais, no sentido de obscurecer o sentido dos textos, praticar várias doutrinas, ou ensinar várias doutrinas que não tinham nada a ver com a Bíblia. As práticas errôneas do catolicismo romano. E algumas seitas conhecidas da nossa época. Testemunho de Jeová. A crença do Testemunho de Jeová é que Jesus Cristo é a primeira criatura de Deus, não é o Senhor. Ele é o Messias, o enviado. Eles não creem no Espírito Santo. Eles creem que Satanás é o que governa o mundo. Por exemplo, também outra seita, a Adventista do Sétimo Dia, crê nas suas afirmações que Jesus Cristo era o anjo do Senhor. Nós também cremos, mas que ele permaneceu sendo o anjo do Senhor. Segundo os estudos de Ellen White, ele se assentou não no trono de Deus, mas no tabernáculo celestial. Ele está ainda espiando pecados, está errado. Eles também enfatizam a guarda do sábado. O sábado nós guardamos, que é o descanso do Senhor. O domingo, o novo sábado. Então, eles têm várias doutrinas estranhas. Os mormons, Jesus Cristo é um homem aperfeiçoado. Ele foi um homem melhorado. Ele não é Deus. Para os mormons, a prática do mormonismo. E também o espiritismo. Jesus é um espírito de luz, a salvação vem pelas obras. E alguma doutrina ou ensino que perigoso também da nossa época, liberalismo teológico. Eles enfatizam a razão como a deusa de todas as coisas. O homem é o centro das coisas, ele pode questionar a Escritura, não crê na vida eterna, não crê em pecado, questionam os milagres. Liberalismo teológico. Teologia da libertação.
A ênfase da teologia da libertação, muito conhecida nos anos 60, 70, 80, é que Deus é aquele que quer libertar os pobres, não do pecado, mas da pobreza. Teologia da libertação. Teologia da prosperidade. Deus é o Deus das riquezas, que crente não pode ser pobre e não pode ser doente. Teologia da prosperidade. E aí você conhece os nomes, né? Edir Macedo, R.R. Soares, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago e outros mais. Teologia do teísmo aberto. Deus bem perto de todos, bem relacional, um Deus que ama todos e um Deus que não conhece o futuro. Promovido por Ricardo Goldin. Teologia do teísmo aberto. E a sua nova filha agora, da teologia do teísmo aberto, já tendo um outro nome, teologia apofática. A vida dos homens estão nas mãos do livre-arbítrio da humanidade. Então, o Deus não é um Deus soberano, eles não creem em milagres, em ações sobrenaturais. Se tiver que haver algum milagre, há um milagre nos homens. A participação é do homem. Então, por isso que é difícil a gente, muitas vezes, reconhecer os falsos profetas, porque eles se vestem de pastores, se vestem de crentes, cantam os mesmos hinos que os nossos, muitas vezes até melhor, cantam melhor, cito a Adventista. Tem nome de igreja evangélica, por exemplo, a teologia do teísmo aberto é a Assembleia de Deus Bethesda, onde os fundadores já dizem que não tem nada a ver com o Ricardo Goldin. Ricardo Goldin já saiu fora da teologia pentecostal, que crê na Bíblia, com certa ênfase nos dons, visões, mas são crentes. A teologia de hoje, ela é disfarçada de teologia. O que é teologia? Estudo sobre Deus, estudo de Deus. Na verdade, é estudo da Bíblia. Então, nós não somos teólogos, mas somos biblistas. Nós conhecemos a Bíblia. Nós tiramos da Bíblia o conhecimento de quem é Deus. Então, essas teologias, Testemunho de Jeová, que apontei aqui, Adventista, Sétimo Dia, evitam certos textos, evitam certas ênfase que a Bíblia dá. Espiritismo evita quando fala a questão que não há reencarnação, do pó volta ao pó, o espírito volta a Deus. Adventistas evitam os textos de Gálatas, Colossenses, todos os textos que negam a sua própria doutrina. Testemunho de Jeová, João 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Teologia da prosperidade nega a questão do crente ter enfermidades, ser pobre. Qual o problema? Teísmo aberto, ele nega a soberania de Deus. O crente precisa estar atento e conhecer o que a Bíblia diz. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Existe um livro, Testemunho de Jeová, que tem um título assim: Seja Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, ele aponta que somos nós somos deuses. Ele distorce a Escritura e fala que nós somos deuses. Muitos teólogos chegam a afirmar, teólogo da prosperidade, que nós podemos ser Deus. Podemos decretar, podemos repreender e podemos agir como Deus age. Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que são as coisas. Somente Jesus é o verdadeiro Deus. O poder não está na nossa fé, nem na nossa oração, como afirmam os teólogos da prosperidade, da confissão positiva. O poder não está em nossas palavras. O poder está em Deus. Deus é que executa a sua palavra. Isso não depende de nossa fé, mas de Deus usar a sua misericórdia. Cristo se entregou por nossos pecados, morreu na cruz, ressuscitou literalmente. Os teólogos do liberalismo teológico afirmam que não houve ressurreição.
Houve um Jesus histórico e um Jesus idealizado pelos discípulos. Então houve dois Jesus? Não existe. Os teólogos da teologia da libertação afirmam que Jesus ele é aquele que tem que dar as coisas para os pobres. E a missão do crente é alimentar pobres. Não, isso não é verdade. Jesus é aquele que vai trazer do céu, ou vai trazer, vindo dos céus, novos céus e nova terra. É Ele que vai trazer isso. Não é o homem que vai renovar o outro homem por meio da oração, por meio da redenção humana para o homem, como afirma os teólogos do teísmo aberto. Teísmo aberto, o nome disso. É Deus, um Deus relacional e que está torcendo por nós e a gente torcendo por Ele. É um Deus pessoal, não é um Deus soberano. Um Deus que está nivelado com os nossos interesses. Se esses falsos profetas não negarem essa confissão deles, eles enfrentarão a ira de Deus. A ira de Deus pesa sobre os falsos profetas. Essa é a mensagem bíblica. Qualquer coisa mais ou menos que isso vem de falsos profetas. E eles aumentam e acrescentam aquilo que não está na Bíblia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não enfatiza aquilo outro que eles falam. Então, como reconhecer o falso profeta? O que eles dizem está em só um texto? Ou em todo o contexto da Bíblia? Acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Não concorde com os falsos profetas. Não seja conivente com a falsa doutrina. Não promova, não colabore, não seja um associado aos falsos profetas. Renegue, esqueça o que eles ensinam. Creia na palavra de Deus. Provai os espíritos, diz João. Provai os espíritos, ali no texto, 1 João, é provar os espíritos, o que os profetas, os pregadores falam. Prove, experimente, não no sentido de degustar, mas confira com a Escritura. Veja se ela tem base na Escritura, senão ela tem que ser evitada. Que Deus te abençoe, que você continue firme na doutrina e nunca seja enganado pelos falsos profetas. Amém.